Saudações, nós estamos a começar um movimento assim bem subversivo, que é uma conversa que se até aqui era a 2 hoje e neste momento é a 3, né? Misturar arte, ciência, comida, mas vamos voltar os olhares para a dimensão sensorial, né? Porque os outros episódios que a gente teve, a Yumi e a professora Renata trouxeram elementos comuns. Então, nesta conversa 3 a gente vai ter que tratar do que nos liga, né? O que une comida e arte? É a percepção sensorial, né? De tudo que está envolvido eu vejo dessa forma, né? No preparo dos alimentos, na produção de um produto mais artesanal. Não é só a tecnologia, não é só a máquina, tem todo o trabalho humano ali por trás. Por exemplo, como eu já falei anteriormente, né, no caso dos queijos, na produção pequena o produtor tem as vaquinhas, ele atende com aquele cuidado, com aquele carinho. Então é um processo que envolve muito dessa parte afetiva também, né? Afetiva, interessante. Ruth, concorda assim que o afeto... Eu sempre gosto de colocar que envolve o humano, a humanidade, porque eu acho que isso envolve inclusive quem ouve, sabe? Quando a gente coloca na dimensão do humano, o que nós tratamos aqui ele não é tão distante, são memórias que você consegue ativar inclusive em quem ouve, mesmo que não seja de nossas áreas, porque alimentar a gente se alimenta, né? Sim. Nós e os ouvintes. A gente é gente, né? Então eu acho que quase tudo, quando a gente remete para a humanidade, fica mais fácil da gente fazer essa conexão, de procurar esses caminhos interdisciplinares. É verdade. Né? A sensorialidade. Então, mas haveria alguma diferença assim, específica na sensorialidade artística e a, como é que eu chamaria? Que envolve comida... Porque o gosto e o cheiro... Na verdade, as percepções sensoriais dos alimentos, elas envolvem todos os sentidos, inclusive a audição. A audição também. Quando você vai comer algum alimento que é crocante, quando você morde, você espera inconscientemente que ele faça crack. Torresmo daqueles. Uhum. Se o produto não quer, quando não faz, ele pode até estar saboroso, pode ter um gosto bom, mas ele não fez o barulhinho de quebrar. Então você já avalia, veja, o gosto pode estar perfeito, mas ele não está crocante. Você já vai avaliar esse produto de uma maneira mais negativa, porque não, esse aqui não está bom, porque ele não fez o barulhinho de quebrar. Ou a cerveja, né? Aquele... Então o som dos alimentos é muito importante. Não são todos os alimentos que produzem um som característico, mas para alguns alimentos o som é super importante. O tato também, não tanto quanto a pintura, né? Mas o tato, porque alguns alimentos nós consumimos com talheres, né? Mas alguns alimentos que nós consumimos, levamos a boca diretamente com a mão, aquela sensação... lógico, a gente dá mais foco para o gosto, né? Mas aquela sensação de você tocar no produto te produz uma sensação que é característico daquele produto. Se você pega um alimento que não produz aquela sensação, e ele deveria produzir, você já pensa que ele... É tudo muito associado. E a questão visual, então, nem se fala, né? É um dos primeiros sentidos, né? Não sei se vocês têm essa frase, comer com os olhos. Eu vi que em outros lugares tem outras frases, mas quando um alimento está maduro, né, a fruta que você está aguardando, que ela atinge uma determinada coloração e você já associa com o sabor, quando ela não está naquela coloração, você sabe que ela não vai estar naquele sabor. A gente faz essa associação, né? Pensa que você vai numa panificadora e você vai escolher um doce, por exemplo, ou um salgado. O que te leva a escolher um produto A ou um produto B? Na maioria das vezes é a aparência que ele apresenta. Qual que está mais bonito? A não ser que você já tenha uma escolha pré-determinada, mas na maioria das vezes eu quero comer um doce, por exemplo. E eu vou numa panificadora e tem ali uma vitrine com vários produtos diferentes, né? Vou olhar qual que está mais bonito. Eu acho, pela aparência, que esse aqui é mais saboroso. E o que decide muitas vezes a compra é a aparência.
Nossa, o sensorial é tão interconectado. Se a gente errar e queimar, né, no fogo, a gente já nem põe na mesa. É que é uma coisa muito inconsciente, eu já diria, né? É uma coisa tão assim, não sei, não inconsciente, não é essa palavra. Que é atropelado. Oi? É um atropelo. É uma coisa assim. Com tanta ansiedade em outras coisas que você não repara em todo esse processo. Exatamente. A gente nem se dá conta que está fazendo escolhas, que está percebendo algumas sensações. A questão do tato na pintura. Então, essa foi uma parte assim que eu demorei para chegar na minha pesquisa, de certa forma. Porque toda a questão quando a gente envolve, porque daí para mim envolve ensino, né? O meu primeiro grande desafio foi assim, eu já desenhava. Aí alguém queria aprender a desenhar comigo. Eu falei, será que eu consigo ensinar? Porque o que é que se ensina no desenho? Porque eu também tinha essa ideia de que, quando eu tentava lembrar, eu falei, mas eu só desenho. E eu não lembrava, eu não entendia como é que transferia esse saber. Eu não conseguia converter o que eu fazia em algum saber de transmissão. E aí, depois de muito pesquisar e observar o que funcionava, eu parei para perceber que há um movimento muscular. Tipo, é um movimento muito pequeno, mas é um movimento muscular. A sua mão, agora você está vendo, é um movimento que você faz, e isso é um movimento físico. Assim, como é que você aprende a chutar a bola? É chutando uma bola, né? A gente falando não vai dar certo. Se eu falar assim, coloca uma bola na frente, vai lá e faz um chute. Ou você faz o movimento, ou você não vai saber como é que ele é. Não tem como, num quadro, num giz, explicando, lendo sobre um chute, você não chuta. Você chuta praticando. O desenho é a mesma coisa. E uma coisa que eu percebi é que durante muitos anos as pessoas intelectualizaram o desenho completamente. Como se fosse assim, eu quero que você desenhe uma casa. Como se a expressão falada resolvesse. Daí você vai e não consegue desenhar a casa. Daí, puxa, eu sou incompetente, eu sou burro, eu não consigo, eu não tenho habilidade. Mas não houve a etapa do treino, eu não forneci o suficiente de informação. A gente não foi para o campo chutar a bola, entendeu? É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. O que eu comecei a reparar é que quase todo mundo intelectualiza a atividade do desenho, como se o desenhar fosse uma coisa assim. Eu falo para você, faça um retrato, né? Quero que você desenhe o rosto de um familiar seu. Como é que vai fazer isso? Sabe? Eu quero que você desenhe quero que você desenhe o processo do queijo, né? Eu quero que desenhe vários queijos diferentes. E aí ela não consegue, aí vai falar, mas ela conhece o queijo melhor que eu. Porque se você começar a falar vários nomes, eu não vou saber. Eu desenho, mas se eu não conheço o queijo, como é que eu vou fazer eles? Exatamente. E na verdade, o que falta? Falta o treino físico de fazer uma curva, de saber se você apertar o lápis que traço sai, um traço mais forte, um mais fino, um mais grosso, ele influencia ou não influencia. Tem toda uma série de procedimentos relacionados ao desenhar que ele foi intelectualizado, foi atropelado, né? Aquilo que ele está falando. Tem vários processos que acontecem e que as pessoas ficam assim, quero ver você desenhar, quero ver seu desenho, como se o desenho fosse só isso, fosse ligar eu tenho alguns alunos que depois de algum tempo falam, professor, eu não consigo, me pediram um desenho assim, mas ele está saindo torto. Eu falo assim, pois faça o torto, porque você acha que você pensa que é uma impressora? Tem uma coisa bem, eu diria assim, quase cruel hoje, que é a questão do vídeo acelerado. Que você faz aceleração. Eu lembro de um menino que ele chegou para mim com um vídeo e estava escrito embaixo que 14 horas foram condensadas em 7 minutos. Então tinha um trecho lá que no vídeo acelerado aparecia 2 movimentos e daí metade do cabelo da personagem estava pronto.
Aí ele fazia 2 movimentos e daí ele dizia, mas o meu não ficou igual. Eu falei assim, você entende o que é um vídeo acelerado? Sim, claro que eu entendo, mas o meu não fica igual. Eu falei, leia lá, ó, 14 horas foram convertidas em 7 minutos. O que você imagina que aconteceu aqui? Não, mas ele se cobrava que ele tinha que, em 2 movimentos aparentes, cobrir o resto do cabelo inteiro, como igualzinho no vídeo. Então, assim, e eu acho que a gente entrou nesse ritmo de acelerar, sabe? De não respeitar etapas, não respeitar fases. Esse acelerar me remeteu ao ato de comer, né? Que a gente engole. Manda a goela dentro, né? Não sei se a professora Renata vai concordar, mas diz-se que a dimensão mais profunda do ato de comer, como disse no outro episódio, é contato com a comida e o tempo suficiente de mastigar e... Sim. Hoje eu vejo assim que, como, né, a gente comentou aqui, as pessoas engolem a comida, porque é tudo tão corrido, tão acelerado, que as pessoas dificilmente sentam, desligam os eletrônicos, deixam longe. Normalmente a pessoa está almoçando, está jantando, está com o celular aqui, então a pessoa não se dá conta do que ela está colocando na boca, não percebe os sabores, as texturas, né? Não percebe. Simplesmente come assim, tenho 5 minutos para me alimentar, come, levanta e vai embora. Às vezes tem uma televisão ligada que a tua atenção está na televisão e você não está percebendo o que você está, nem o quanto você está mastigando, se você está mastigando de maneira suficiente, se está engolindo a comida meio inteira, como se fala, né? Então, eu vejo isso que realmente é um fato que está cada vez mais presente. Principalmente eu trabalho com jovens, né, na faixa aí de 19 a 23, 24 anos, em média, na universidade, né? E eu vejo, eles fazem refeição, os lanches assim, andando, conversando, digitando, o computador ligado e comendo alguma coisa. Então, assim, as pessoas, de maneira geral, não percebem o que elas comem. Não sentem tudo que a comida pode te proporcionar de sabor, de experiência, como a gente falou, né, de sensações. E muitas vezes, uma coisa que é mais grave ainda, que já é um problema aí que pode, já é uma situação que pode acarretar até problema de saúde, é o excesso de alimentação, o excesso de alimentos. Porque você está comendo ali, normalmente rápido, prestando atenção em outra coisa, normalmente você nem percebe o ponto, o momento que você está saciado. Porque come ligeiro. E para você sentir a sensação de saciedade, tem um tempinho, tem um delay que a gente fala, né? Então, se você está comendo muito rápido, esse ponto, essa percepção de saciedade, ele passa desapercebido. Se você come mais devagar, você come em menor quantidade. E você sente essa sensação de saciedade no momento que você tem que sentir. Porque dá tempo, sabe? Dá tempo de mastigar, de engolir, estou satisfeito. Agora você está se alimentando muito rápido, aí você ingere uma quantidade maior do que é necessária para você. Tem mais isso. E aí, né, vem as consequências e aumento. A gente dedica pouca atenção ao que a gente faz. Pouca atenção. Sem atenção a gente se excede. Eu acho assim, é quase um desperdício, sabe? São momentos que você poderia viver com mais prazer, né? Pelo menos saborear. A palavra é saborear. Não comer. Saborear. Saborear os alimentos. Comer, mastigar e engolir, né? Saborear é apreciar. É você ter aquele momento teu, é um momento seu de intimidade, é um momento para você, que você está se cuidando, é um momento que você se permite estar ali e só usufruir do seu sensorial. Sabe? E ainda acho que Rubem Alves é que tem um texto que cita um outro, que acho que vai eles, que defende sociedade sem restaurantes, e que ele defende com isso que era bom que cada um preparasse a comida que vai... Agora, tente fazer essa experiência. Pegue um alimento, mastigue devagar, engula e veja o que você sente depois. Porque tem na análise sensorial o que a gente chama de gosto ou sabor residual.
O que é isso? Você mastigou, você percebeu esses primeiros gostos, você engoliu o produto e fica uma sensação na boca. Mas não dá tempo, né? Não dá tempo, né, de perceber isso daí. Mas isso é verdade. Isso é o gosto residual. Todos os alimentos têm. É aquilo que fica na boca depois que você engole o produto. Depois você engole o alimento. E dependendo do que você coloca na boca depois, você vai ter uma outra sensação. Só que não dá tempo, né, de perceber tudo isso. Mas experimente. Quando você tiver um tempinho, eu lembrei quando a gente toma a marula, né? Você toma daquele, mas depois vem aquele gostinho assim, fica. Mas é porque você já sabe, você espera pelo momento de apreciar. Agora, se você nunca toma e só engole, daqui a pouco você põe outra coisa, você perde esse. Os aperitivos acho que dão essa sensação também, né? Assim, dão sim. Você vai, aquele movimento. Então a atenção que a gente precisa dedicar, né? É fundamental para a dimensão sensorial, né? Assim, que a gente precisa. Nesse sentido que você me perguntou daí respeito à arte, né, naquele momento lá, eu acho que no meu fazer artístico, durante o meu fazer artístico, eu abro espaço para isso. Eu gosto desse saborear, sabe? Quando eu tô, como eu falei no croquis, você falou assim, mas o que o artista estava pensando? Às vezes eu estava exatamente não pensando, eu estava só aproveitando aquele momento, entendeu? Eu não estava ali pintando porque eu queria que você tivesse tal ideia. Eu não fiz uma pintura para sensibilizar não sei quem que eu não conheço, que eu não sei nem se vai ver a minha pintura. Estava eu comigo. Estava eu apreciando o movimento da água, estava eu apreciando o movimento da tinta, o espalhar. Estava eu vivendo o meu momento. Depois eu compartilho a imagem, daí cada um que vai viver o seu momento. Com certeza. Eu lembrei até de uma outra questão que envolve aqui o sensorial, por mais que a gente tenha muita tecnologia hoje, né? O ponto final da massa do queijo, que define ali o queijo está pronto, agora podemos colocar na forma e seguir o processo, é manual, é na mão. É na mão. A gente pega um pouquinho da massa, coloca na palma da mão e aperta. E ela fica com uma característica que é só quem tem a prática ali, o feeling, sabe. Quando eu comecei a trabalhar com queijos, eu lembro que eu tive uma experiência com o mestre queijeiro que já tinha tido uma experiência na Suíça e tal, é um senhor ainda muito... trabalha em Vitimarsum, aqui pertinho, né? E ele foi dar um treinamento para nós na universidade. E eu lembro que ele falava assim, tá percebendo? Não. Agora tá diferente do que tava antes. Para mim era tudo igual, sabe? Eu tava tendo os primeiros contatos ali, né? Com a técnica e tudo mais. Hoje, não digo que eu sou expert, mas eu já consigo perceber essas diferenças, mas... não existe até hoje nenhuma técnica, nenhum ensaio de laboratório, nenhuma análise físico-química, alguma coisa assim, que a gente consiga substituir isso aqui. É pegar a massa, apertar e sentir como que ela fica, a consistência, é o tato. Eu acho que o pão também, né? Parece que o pão tem... O pão tem muito do sentir... desculpa. Tem muito assim do sentir a massa, que é só quem tem, muitas vezes, o padeiro ali, que tem o dia a dia, que tem a vivência, consegue. Tem coisas que, por mais tecnologia que a gente tem, não substitui essa percepção, esse feeling aí na hora. Vou aproveitar provocando a Yumi, porque muitos dos artistas ultimamente têm ficado frustrados com a inteligência artificial, que já faz artes assim... surreais. Rápida. Por um clique faz... Eu sou um pouco suspeita para falar disso, porque eu não sou uma pessoa muito focada no resultado final, assim. Eu não faço tudo pelo resultado, sabe? Mas na experiência. Tem um texto, acho que é de Kakuzo Kakura, que é um livro antigo. O título do livro é o livro do chá. Pelo costume do consumo do chá, ele fala da arte do povo japonês, ele fala do pensar do povo japonês, mas descrevendo o ritual relacionado ao chá.
E aí ele tem uma coisa que ele fala, por exemplo, no Oriente, daí, né, nessa parte de japonesidade, que a gente pinta diretamente com o pincel, no papel que absorve muito, com uma tinta muito preta. E aí, uma frase anterior, ele fala que assim, as coisas, quando elas são inevitáveis, elas são magníficas. Um movimento de vida, sabe? Só vai. Não tem o voltar para trás para arrumar. Então é o momento, a vida presente, ela só para frente, né? E daí no caso ele comenta que quando começou a entrar lá a cultura daí de produção artística da Europa, entrou o lápis e a borracha. Que daí você incessantemente você faz um traço, não ficou onde deveria ficar, você apaga, você refaz, porque existe uma exigência que ele fique num determinado padrão que até corresponde ao visual, né? E assim, é uma forma de pensar, é uma forma de produzir artisticamente, né? É um método, é uma escola. E no caso, nós temos as pazes com isso, com a aceitação, sabe? Se eu ia fazer o traço aqui, mas de repente pingou uma tinta um pouco mais, você aproveita a tinta. Tem um trabalho que eu fiz que pingou, eu estava pintando uma outra coisa e respingou uma tinta lá no meio de um papel branco. E eu criei todo um desenho em torno daquela gota, sabe? Que interessante. Mas é aquilo que eu falo, é a minha forma de apreciação, é a minha apreciação daquele momento. Não sei se vai produzir uma arte significativa, se vai ser uma coisa que as pessoas vão apreciar, mas eu vivi aquele momento me pertenceu e eu usufruí dele dessa forma. Então eu não sei, daí porque todo mundo reclama de tudo, né? Porque quando surgiu a fotografia também acabou com a atividade profissional de fazer retrato. E no fim cada um reinventou o seu caminho, né? A pintura reinventou o caminho, o retrato reinventou também a sua forma de se colocar como arte, como documento, como todo o resto. Então acho que a inteligência artificial também ela vai seguir uma coisa assim, sabe? Eu não gostaria de dar uma opinião assim fechada agora, prematura. Eu prefiro ver acontecer. Eu não sei se iam concordar que o sensorial é intransferível. Tipo, a experiência que eu tenho é única, minha, naquele momento. Pelo menos para cada indivíduo e na área técnica nossa lá de alimentos também, a gente não tem técnicas hoje que substituam o provador. A pessoa não tem. Nós temos língua eletrônica, nariz eletrônico, que são, na verdade, equipamentos que conseguem captar algumas substâncias que tem ali no produto e dizer quanto que tem dessa substância, dizer a concentração. Mas a sensação que isso vai... Por exemplo, o nariz eletrônico captou que existem lá 10 substâncias diferentes nesse produto que causam odor, e elas estão nessa concentração, é isso que o equipamento faz. Agora, o que essas substâncias vão provocar em quem consome o produto, aí não tem o que substituir. Não tem. Então, a tecnologia, ela nos ajuda, assim, a definir, por exemplo, a dizer quais compostos estão presentes, em que concentração, algumas transformações que acontecem, o que elas produzem, enfim. Mas o que tudo isso vai causar, que sensação que isso vai causar em quem consome, é só quem consome que vai poder dizer. Então, eu vejo que a tecnologia vem, ela nos ajuda em muitos aspectos, assim, nos ajuda a entender muitas coisas que acontecem nos alimentos, muitas transformações da parte química, a parte bioquímica, mas a questão da percepção, isso é de cada um, e acho que isso nunca vai ser substituído. Eu vou matar uma curiosidade, a palavra mata. Uma curiosidade que eu carrego há anos, que é quem está sedado, né? Sedado, que sente o gosto dos alimentos. Quem está sedado. Quem está tomando, acho entubado, que né? não, via parenteral, que se alimenta. Não, porque a sensorial é na cavidade oral, né? Não, e é justamente isso ali, que o sensorial é aqui. Fora dele. Então, alimentação enteral, parenteral, não. Daqui, não.
E por outros motivos também, eu acho, porque meu pai passou por essa experiência que ele precisou. E assim, o que conduziu ele ao estado que não conseguia se alimentar, atacou inclusive o fígado. E aí, assim, mesmo quando eu colocava na boca dele o alimento, ele não percebia mais. Houve outros mecanismos, porque tem que ver que quando você chega nesse estado, tem outros comprometimentos físicos, né? Não é só a questão da boca, não é só tem um comprometimento em outros setores, né? Inclusive dos neurônios, que é a capacidade de cognição com algumas coisas. Então eu acho assim, existem muitos outros fatores, as trocas metabólicas, sabe? Então fica confirmado que a questão, por exemplo, gustativa, ela não é mental. Ou também envolve o mental? Pode ser. Mental também? A percepção da cor o termo cor, por exemplo, ele é um fenômeno que ocorre pela incidência da luz, o objeto, a captação no olho, a conversão em impulso nervoso e fecha no cérebro. E na alimentação, assim, nós temos na boca, na cavidade oral, receptores. Que são, eu vou falar, são como se fossem moléculas, são lugarzinhos que a gente tem na boca, que determinadas moléculas que estão nos alimentos se ligam. Isso provoca um sinal que vai até o nosso cérebro, o cérebro codifica esse sinal e nos devolve como, isso é doce. Então, isso que é um gosto, uma substância chamada de gosto, ela tem um receptor específico que manda um sinal para o cérebro converte ele e diz, isso aqui é doce. Quando é outra substância, por exemplo, ácida, é outra percepção que você vai ter. Então, as coisas estão juntas aqui. Que algumas vezes se aplica até a quase todos os sentidos, né? O pessoal diz, a pessoa perdeu sensibilidade, né? Tanto de movimento quanto do gosto. A audição também entraria neste caso, né? São fenômenos neurológicos, né? Olha, eu fazendo uma metáfora, né? Negócio de metáfora. O aparelho, que é a aparelhagem toda, ele pode dar problema aqui, especificamente nesse trecho desse instrumento que capta o som. Pode acontecer em qualquer pedacinho do cabo, né? Se tipo for rompido, e pode acontecer lá, pode acontecer na central de controle. Tem vários locais onde o conjunto todo pode ser interrompido, né? Vamos tomar, vai que falta a luz aqui, pode ser da sala, pode ser da rua, pode ser dos postes no campo. A gente não tem como prever aonde que vai acontecer a interrupção. Então, o corpo é todo um conjunto. Existe o sensorial, existe o meio e ainda existe o local de processamento das informações. Não sei se vão concordar. Disse que o silêncio estimula os nossos sentidos. Fato, mito. O silêncio é aquele. O dedicar, né, que a gente praticamente não faz silêncio, né, não para. Olha, eu acho que a poluição sonora atrapalha. Não sei se o silêncio favorece, mas eu vejo, assim, por exemplo, você vai, né, já que é alimentos, né, fazer uma refeição num lugar que está do som muito alto, muito tumultuado, eu não me sinto bem, não sei, parece que até comida, como a gente diz, não desce muito bem, né? Eu tenho essa percepção de que o excesso de estímulo sonoro atrapalha a percepção de outras coisas. Acho que distrai. Eu acho que distrai. Algumas grandes exposições imersivas, elas quase envolvem, mas de forma harmônica, né? O problema é quando que é a questão. E outro harmonia. Nós gostaríamos de ficar mais tempo. Esse tema da sensorialidade, na experiência sensorial, nos remete a várias interseções, né? As multidisciplinariedades, né? Mas nós estamos com tempo curto, não sei se devolvo a palavra a cada uma, quais seriam as considerações finais, né? Como a gente diz, quais seriam, Yumi? Eu agradeço participar. A palavra silêncio para mim remete à palavra contemplar,
que muita gente menciona como sendo um valor, né, do Oriente, não sei. Mas eu gosto muito da ideia de iniciativa do trazer assuntos. Eu acho que hoje a gente trouxe assuntos à mesa, né, para a gente compartilhar. Muito obrigado. Também foi uma troca, também um aprendizado muito importante para mim. Gostei muito dessa experiência. Pois a gente quer aproveitar as novas ferramentas, né? Já que, como vimos naquele episódio sobre a inteligência artificial, né? É muita coisa nova que vem surgindo e acho que a gente tem que se adaptar, né? Eu sempre faço questão de, por exemplo, né, no ambiente acadêmico, né, que necessariamente a gente precisa produzir artigo, necessariamente, mas existem outras linguagens que a gente precisa explorar, né. Uma delas é essa, que eu presumo que o maior benefício que a gente vai produzir é em nós mesmos, né. Agora, se alguém, como a Ruth disse, né, se alguém se identificar, mas estamos e gostaríamos muito que também esta conversa, né, contribuísse com os seus afazeres, você que acompanhou e teve a santa paciência de nos aturar, né? Mais que nos aturar, na verdade, que acompanhar este momento. A gente se encontra nos próximos episódios e se você não acompanhou os anteriores, eu sugiro que reveja, ouça de novo, né? Tanto no Spotify quanto no YouTube. Nosso muito obrigado a Ruth, Renata. Até.